Muito bem, vamos começar então nossa entrevista. Estamos aqui com o Wallace e vamos falar um pouquinho da trajetória dele durante a preparação para o TOEFL, né? Wallace, tudo bem contigo? Tudo bem, Teacher Gibson. E com você? Tudo ótimo, bem-vindo. Conta pra gente um pouquinho, fala de qual cidade você está falando e qual que é a sua profissão. Show! Tô falando de Olímpia, interior de São Paulo, e a minha profissão atualmente é empresário. Empresário e atleta. É, atleta nas horas vagas. Muito bem, muito bem. E por qual motivo você teve que fazer a prova do TOEFL? Show! Eu tive que fazer a prova do TOEFL porque eu tinha planos, né? Eu tenho planos de estar indo pro exterior, me qualificar profissionalmente, fazer ali uma faculdade, né? E o país destino é o Canadá. Então, né, é um dos motivos aí que eu procurei fazer a prova do TOEFL. Era Canadá, que é um dos países mais receptivos para imigrantes, né? Que é um lugar bem Pois é. tranquilo, que as pessoas falam muito bem, né? Muita gente vai para lá. Sim, Algum sim. lugar específico do Canadá? A gente está planejando ainda, né? A gente tem o planejamento de ir para Alberta, para a província de Alberta, ou para Toronto mesmo, que é ali o Muito lugar onde bem. está concentrado todo mundo. Muito, muito bem. E diz uma coisa, quando você está fazendo a prova do TOEFL, qual nota você precisava tirar e qual nota você tirou na prova? Certo. Eu já tinha feito a prova do TOEFL antes, em 2019 eu fui para os Estados Unidos, né? E na época eu tirei a nota de 55, e até por isso que eu procurei a ajuda, né, do Teacher Gibson, e eu precisava da nota de 80, né, no TOEFL. Então, como eu tinha que dar esse salto muito grande, é, Cara, eu tirei a nota de 84, né, com a ajuda aí do Gibson, e consegui a nota ali que eu precisava. então você saiu de 55 para 84, um aumento de 29 pontos. Isso. Caraca, olha só. Então já vimos que fez uma diferença, né? O treinamento Pô, fez uma diferença aí na pontuação. Legal. muita. E diz uma coisa, o que que essa aprovação significa para você? Quais sonhos você vai poder realizar agora que você fez essa prova? Significa muito, né? Eu vou poder, como eu disse, me qualificar profissionalmente, né? Terminar os meus estudos, porque eu comecei os estudos, como eu disse, nos Estados Unidos, né? É, ali a questão da faculdade. Vou poder terminar e também vou poder ir com a minha esposa agora, né? Porque em 2019 eu fui sozinho e agora eu vou poder, né, dar essa experiência também para ela. Enfim, a gente vai poder crescer tanto profissionalmente, pessoalmente, né, e culturalmente também. Excelente. Tem um casal, inclusive, que eu acho que é Casal Nerd de Canadá, que é um casal que foi para o Canadá, eles contam a experiência deles, né, de como eles foram, tal. Eu acompanho sempre o Instagram deles. É muito Eu gostoso sigo quando ele um também. casal, você segue eles? Eu Sempre sigo. legal, né? Ver um Sim. casal fazendo coisas juntos, projetos juntos. É tão bonito Aham. isso, né? Parabéns, então, aí para você. Qual é o nome da sua esposa? Agnes. Agnes. Então, vamos lá. A Agnes vai te acompanhar nessa aventura. Diz uma Pois é. coisa. Quando você estava se planejando assim, teve alguma coisa que te deixava inseguro, que você teve alguma dificuldade durante a sua preparação e te fez assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Com certeza foi a parte do speaking. É, era o que eu tinha mais medo, porque por mais que eu já tivesse ido para o exterior, o que eu conversava com os meus amigos na faculdade ali e tudo mais era o papo de dia a dia, né? Eu não precisava, enfim, estar ali falando coisas mais específicas, pensar ali para falar como é, por exemplo, a parte ali do speaking do TOEFL, né? E fazia muito tempo também que eu não falava, eu só fiquei falando português por praticamente 3 anos, né? Eu voltei no finalzinho de 2019 e fiz a prova no começo de 2023. Mais que 3 anos, inclusive, né? É, Então eu estava bem travado na parte do speaking e foi o que me deu mais medo, né? Foi, com certeza me deu mais medo. Mas na prova, né, eu consegui ali, eu precisava, né, tirar acima de 20 pontos e eu consegui jogar essa nota um pouquinho para cima graças também à ajuda do Gibson, que antes da prova a gente fez ali uma um reuniãozinha e ele simulado, falou, né? Alan, Um pois treinamento, é, uma mentoria de speaking, foi?
Exato, exato. E ele sempre falava para mim, Wallace, você tá falando bem, só que você tá estendendo um pouco a fala. Você não precisa estender as suas falas. É só você falar o que está sendo pedido, né? Isso, E concisão, é importantíssimo. pois é, pois é. E graças a isso, e também ele me deu o conselho de, pô, relaxa, vai para a prova, faz ela tranquila. O speaking você sabe que a sua média é essa, então faz ela tranquila, né? Que você vai conseguir ali tirar a nota. Eu fiz tranquilo e consegui tirar até mais do que eu estava tirando nos simulados. Excelente, excelente. Uma dúvida que a gente sempre tem, né? Você tentou estudar sozinho para a prova do TOEFL por algum tempo e por que que você desistiu de estudar sozinho e foi procurar ajuda profissional? Justamente pela questão de eu estar ali um pouco, eu me senti um pouco empacado, né? Tipo, na preparação, porque sozinho a gente não tem um feedback. Por mais que a gente consiga, enfim, ver ali, tem bastante exercícios na internet, tem bastante, né, vídeos no YouTube que falam sobre o TOEFL, sobre a prova, mas a gente não tem um feedback. O feedback eu acredito que seja a parte mais importante no estudo para uma prova como é o TOEFL, porque você não consegue notar a sua evolução nos quesitos ali da prova sem ter esse feedback, né? É diferente de estudar só o inglês. O estudar o inglês você vai aprendendo ao longo do tempo e você começa a identificar que você, pô, tô evoluindo. No TOEFL, se você tá estudando errado, você não vai conseguir evoluir. Então foi por isso que eu, né, decidi procurar ajuda. E muita gente estuda errado e não sabe que está estudando errado, né? Só descobre quando a nota chega, né? E pensa, ih, tem alguma Pois coisa é, errada com meus estudos, né? pois é. E quando você foi escolher o curso para TOEFL, né? Por que que você escolheu o meu curso da Gibson Academy e o que que você acha que o curso te ajudou na prova em especial, né? Que o curso ofereceu que você achou bem legal? Certo. Bom, eu procurei por vários cursos antes de poder escolher o seu curso, né? E uma das coisas que me chamou mais atenção foi a questão da sua formação, né? De você ser uma das pessoas ali que, poxa, é regulamentado, né? Me perdoe se eu estiver falando alguma Sim, coisa é errada, mas certificado pela é, ITS. certificado pela ITS, né? Para poder ali estar ensinando, né? Como se faz a prova. E também me chamou a atenção de se preparar tanto para o TOEFL quanto para o IELTS, porque no momento em que eu estava escolhendo ali, me preparando para fazer as provas, né, eu tinha dúvida se eu ia realmente optar pelo TOEFL, que era uma prova que eu já tinha conhecimento ali, entre aspas, porque eu já tinha feito uma vez, ou se eu ia fazer o IELTS, que é uma prova que é mais pedida pelo Canadá. E eu acabei optando pelo TOEFL mesmo, porque eu já estava um pouco mais acostumado, né? Então, essa opção de poder estudar os dois, né, de ter, né, de adquirir o curso e poder estudar os dois foi algo que também me chamou bastante atenção. Muito bem, é. E o curso de videoaulas, inclusive, eu dei o upgrade nele agora, né? E vai incluir não só TOEFL e IELTS, mas também pronúncia e gramática como suporte para os alunos poderem lapidar ali no curso, né? Então, Show. estou sempre tentando melhorar para ficar mais completo, né? O mais completo Uhum. possível. Muito bem. E quanto tempo você acha quanto tempo você levou do início da sua preparação até fazer a prova? Quanto tempo durou essa preparação? Durou cerca de 2 meses, mais ou menos, né? Porque eu tinha feito o teste do British Council, né? Aham. E aí eu tirei uma nota que no teste que eu olhei ali na escala do TOEFL, na ITS, que estava batendo mais ou menos com minha nota. Então eu falei, poxa, esse pouco tempo que eu tenho, eu acredito que eu vou conseguir chegar na nota que eu preciso, né? E aí eu Excelente. entrei ali em contato com o teacher desesperado, né? Pô, preciso ali da sua ajuda porque eu tenho pouco tempo para poder fazer a prova. Eu fiz a prova em abril, se eu não me engano. E chamei o Gibson ali para poder me ajudar e acabou dando certo. Uma das coisas também, né, voltando na outra pergunta, que também me chamou bastante atenção foi a questão de eu poder fazer as videoaulas. Então, como eu tinha pouco tempo, eu queria consumir o máximo de conteúdo, tentar fazer, estudar o máximo possível durante o meu dia. E essa parte de ter as videoaulas gravadas, de ter o suporte ali também pelo WhatsApp, foi algo que foi determinante. Exatamente.
Comunicação é essencial. É muito ruim você comprar um curso, aí depois você não tem suporte, as pessoas não te ajudam, tiram dúvidas, né? O aluno fica a Deus dará. Então, eu sempre falo assim, não, se um curso tiver meu curso de videoaulas, o aluno não vai ficar abandonado, né? A gente cria grupo de WhatsApp, vocês conversam entre si, conversam comigo, e a gente tem essa troca. Então, isso para mim é uma coisa que eu não, é não negociável para mim. Tem que ter no curso, sempre vai ter isso. Então, você demorou 2 meses para tirar 84, aumentou 29 pontos da sua prova anterior de 2019, né? E atualmente, como você avalia o seu nível de inglês? Atualmente, depois que a gente faz a prova, a gente dá uma relaxada, né, nos estudos, né? A gente continua tendo contato com a língua, mas a gente dá ali uma respirada. Mas atualmente eu avalio que o meu nível de inglês ele tá melhor, muito por conta do curso também, porque no meu caso, né, eu fiquei ali os 2 meses seguidos, estudando, poxa, né, praticamente o dia todo, né, sempre que eu podia ali eu estava estudando, eu estava em contato com o curso, com a língua, né, inglesa. Então, eu acabei evoluindo muito, né, dando um salto muito grande nesse período. E atualmente o meu nível de inglês eu acho que tá bom. Claro que a gente chegando, né? Se eu chegar no país destino, ali no Canadá, falando com os nativos é um pouco diferente, né? Eles não vão ter a paciência, às vezes, que a prova, né? Às vezes ali os speakers ali da prova, né? Eles falam mais devagar, mais pausados, e a gente sabe que nativo às vezes não vai falar pausado, né? A gente vai ter que ficar ali pedindo para repetir às vezes, mas eu considero meu nível de inglês bom atualmente. Eu conversei com um amigo Você meu que diria me que seu ligou. inglês é avançado, intermediário? Qual é? B1, B2, C1? Eu acredito que meu inglês está no B2. B2 é o Intermediário intermediário avançado. avançado. Isso. Exato. Quase ali no C1. A gente tô quase chegando no C1, né? Eu conversei com um amigo meu, um americano, que me ligou essa semana. E aí, no começo da ligação, tava um pouquinho travado ali, principalmente a parte do speaking, porque a gente fica falando só português aqui no Brasil. Mas depois, no finalzinho da ligação, eu já estava entendendo tudo e a gente estava conversando tranquilo. Muito bem, muito bem, muito bem. Com o tempo, a gente se adapta, né? No intercâmbio, a gente sempre faz aquela virada de chave, né? E o nosso cérebro Sim, começa até a raciocinar em inglês, dependendo da pessoa, sim. né? Eu já cheguei a sonhar em inglês quando estava morando no exterior. Bom, você já foi para os Estados Unidos antes, não foi? Isso. E agora está querendo ir para o Canadá. O que você espera encontrar lá no Canadá de diferente dos Estados Unidos ou parecido? Por que você escolheu o Canadá? Eu escolhi o Canadá principalmente pelo motivo de ter a questão de poder estar indo eu e a minha esposa, né? Isso foi determinante, porque eu teria mais oportunidades também nos Estados Unidos, teria outras oportunidades lá, mas que eu não poderia levar a minha esposa, né? E era um planejamento que a gente tinha de estar indo juntos, né, nessa oportunidade agora. A parte da imigração também no Canadá, de eles serem mais receptivos com o pessoal, com o imigrante, né? Então isso, né, não reclamando dos Estados Unidos quando eu fui foi uma experiência fantástica, mas pelo que a gente vê, o Canadá é um país mais receptivo, né? E o que eu espero encontrar de diferente, com certeza é o clima, né? Porque o Canadá é frio pra caramba. E diferente dos Estados Unidos, assim, como eu disse, a questão mais da recepção do pessoal, eu acredito que eles são pelo que a gente vê de relatos, eles são um pessoal que, né, acaba sendo mais amigável com os imigrantes. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, você já conseguiu sua nota para o TOEFL? Já está com um currículo legal? Qual que é a sua próxima etapa da jornada? Quais são os próximos passos para você conseguir, de fato, ir para o Canadá? Certo. Próximo passo é o visto, né? A gente está já com o processo de aplicação bem avançado, a gente está aplicando para o visto. Se tudo der certo, a gente, no início de 2024, a gente está indo para lá, né? E o processo acho que é mais esse mesmo. A gente está na guarda agora do visto, que é um processo um pouco mais burocrático nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você preenche algumas páginas ali, marca o dia no consulado, faz a entrevista e de lá você sai com o visto. O Canadá é um pouquinho mais demorado, eles, né, são um pouco mais burocráticos nessa parte. Então a gente está na guarda do visto. Muito bem. E agora, pensando nas outras pessoas que vão fazer o TOEFL futuramente, qual dica você daria para uma pessoa que está começando agora os estudos para o TOEFL e não sabe muito bem o que fazer? Show. Acredito que a principal
principal questão é você entender que existe uma diferença entre estudar inglês e estudar para a prova. Muitas pessoas se pegam ali estudando só o inglês e acham que vão chegar na prova e vão conseguir tirar uma nota boa. E não, é diferente, é muito diferente. A prova tem vários esquemas ali que você tem que saber para poder tirar uma nota bacana. É como se fosse o Enem. Você sabe falar português quando você vai fazer ali a parte de português no Enem, mas se você não souber o que está sendo passado na prova, você não vai conseguir tirar uma nota boa, né? Então, Justo. você tem que saber fazer a prova, né? E outra parte importante, né? Eu acredito que seja buscar feedback de quem já fez a prova, né? Isso. Você ter uma orientação, principalmente de um professor, né, que sabe ali como eu disse, os esquemas da prova, como você deve se comportar, o que que você deve fazer, qual formato de prova às vezes é melhor para você, se é melhor você fazer em casa, se é melhor você fazer num test center. Então, tudo Isso. isso Você fez qual conta, né? deles? Eu fiz o Home Edition, eu fiz em Home Edition. casa. E como foi a Sim, eu já experiência do tinha Home feito. Edition? Você teve algum problema no Home Edition? Como é que foi essa questão? Não, eu achei muito melhor, inclusive, que no Test Center. Em 2019, a primeira vez que eu fiz no Test Center. E uma das partes que eu fiquei ali mais travado foi principalmente no speaking, que tinha várias pessoas falando ao meu redor, pessoas que falavam melhor do que eu, então você fica com aquela vergonha natural de às vezes estar falando, né? E no Home Edition eu não tive esse problema. Eu fiz a prova, poxa, foi muito tranquilo, eu tive suporte a prova toda e foi bem mais tranquilo do que num test center, por exemplo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E, gente, então esse aqui foi o Wallace, né? A gente teve esse papinho agora com o Wallace. Wallace, para fechar o nosso papo, eu queria muito que você falasse só seu nome, sua nota e qual objetivo você alcançou com essa prova, tá bom? Rapidamente. Show! Meu nome é Wallace Prado, eu tirei a nota de 84 no TOEFL e com o objetivo de estar indo para o Canadá fazer college, fazer ali uma graduação. Excelente, excelente. Wallace, foi um prazer ter sido seu professor, te ajudar nessa etapa, tá certo? É sempre bom ajudar pessoas assim, simpáticos que nem você, que está com a sua esposa Agnes, buscando de forma honesta, de forma batalhada, né? Estudando bastante. É muito bonito ver isso tudo. Um dos motivos de eu ter virado professor especializado no TOEFL e do IELTS é justamente de ajudar essa parte tão sensível da vida das pessoas que dá aquela motivação extra para você, sabe? Você receber assim, professor, passei, é tão legal. E você tinha mandado, eu lembro até hoje, você mandou uma mensagem muito legal para mim de professor, passei. Aí você teve uma quebra de expectativa, que você foi muito bem num que você pensava que você ia mal, e você foi um Sim, pouquinho pior de um que você pensava que você ia bem, né? Mas acabou que equilibrou e sim. a nota ficou boa. Lembra Uhum, disso? sim, eu fui mal no reading, que eu estava indo muito bem, e aí no speaking, que eu estava indo mal no simulado, eu fui bem. Foi bem na prova. Mas eu acho que depois daquela nossa mentoria de speaking, você entendeu, né? Caiu a ficha, aí você, Sim. pá, chegou na prova totalmente preparado. Você tirou quanto no speaking? No speaking eu tirei 20. No 20. simulado eu estava tirando cerca de 16, às vezes 15, então Eu, estava bem eu abaixo. sou eu sou cruel na correção. Então, você consegue passar pela minha correção, você consegue passar pela ITS. Show. Muito bem. Wallace, muito obrigado pela entrevista. Então, vou encerrar aqui por aqui. Boa sorte no Canadá. Eu que agradeço, muito obrigado.